Atos capítulo 9. Todo mundo achou? Bom, meus irmãos, nós estamos voltando aos cultos presenciais hoje, né, depois de bastante tempo, né, e voltamos com uma novidade, né, voltamos sem igreja, né, voltamos sem salão, mas nós sabemos que o salão não é igreja. Sabemos que a placa não é igreja, sabemos que os bancos não é igreja. A igreja é isso daqui. A igreja é esse povo reunido aqui, né? Povo que tem sede de Deus. Nada, irmãos, impede a igreja de se reunir para cultuar o Senhor. Estava hoje conversando com o Gilson sobre a China, sobre como nós estamos aprendendo isso hoje, como adorar a Deus muitas vezes dentro de casa, porque nós somos ocidentais e nós estamos acostumados ao conforto do banco, né, ao salão com ar-condicionado. Não era o nosso caso, mas tudo bem, né? É o ar do Espírito que soprava sobre nós mesmo. Mas a gente é acostumado muito com essas coisas, né? E muitas vezes nós acabamos não percebendo como Deus ele age em tantas nações, como a China, por exemplo, onde não pode ter igrejas públicas. Então as pessoas, elas estão dentro de casa e elas estão ali adorando o Senhor, elas estão adorando a Deus naquele momento, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Então nada nos impede de adorar o nosso Deus. E Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Amém? Então, eu estava meditando, né, na palavra do Senhor e eu iria continuar a série em Marcos. A gente vai continuar, mas o Senhor falou algo ao meu coração nesse dia em que a gente iria voltar. E eu me lembro, irmãos, a primeira vez, né, me lembro quando eu ouvia primeiramente sobre a grandeza da glória de Deus. Vocês lembram disso? Eu não estou falando daquilo que as pessoas falam, a glória de Deus está aqui. Eu estou falando da primeira vez que você ouviu sobre a glória de Deus como atributo, que você passou a olhar a Deus de um modo mais glorioso, de um modo mais incrível, de um modo que você não olhava antes. Quando alguém falava a glória de Deus está aqui, você só falava amém, aleluia. Mas depois que você ouviu sobre o atributo da glória de Deus, quando você ouviu que Deus era glorioso, você passou a olhar para Ele como, sabe, como se Ele fosse mais alto, e Ele é de fato. Como se Ele fosse mais majestoso, e Ele é de fato. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi sobre a grandeza da glória de Deus. Foi maravilhoso. E ao mesmo tempo que foi maravilhoso, foi para mim assustador. Por quê? Porque eu olhava para Deus como apenas um Deus que estava longe, que ouvia as minhas orações e sabe, e às vezes fazia aquilo que eu orava e pedia para Ele fazer. E se eu principalmente desse algum dinheiro como oferta, se eu trabalhasse bastante na igreja, principalmente assim, Deus me ouviria mais, Deus estaria mais comigo. Então, quando eu ouvi sobre a grandeza da glória de Deus, foi maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Um dos primeiros pensamentos que me ocorreram foi o título daquela poesia do Fernando Pessoa. E agora, José? Foi isso que me ocorreu. Foi um dos primeiros pensamentos. E agora, José? Porque Deus é glorioso. Deus é excelente demais para mim. Eu não sou digno de Deus. Eu não sou digno de ser filho. Eu não sou digno de estar na presença dEle. Eu me senti totalmente perdido diante de Deus. Totalmente. Alguém se sentiu assim? Alguém passou por isso? Quando você viu que a glória de Deus era muito maior que você, e você falou, e agora? O que será de mim? E agora? Quem vai me defender? E eu me senti totalmente exposto também. Era como se Deus estivesse me apontando na frente de todo mundo e dizendo, olha quem é esse cara aqui. Ninguém na igreja sabia dos meus pecados, mas era como se soubesse, que eu estava envergonhado. Estava completamente envergonhado, estava completamente exposto diante de Deus, culpado.
Era como se os meus pecados estivessem passando na tela de um cinema, onde só eu e o Senhor estavam assistindo. E aí você começa a perceber, ora, Deus não é aquilo que as pessoas falam. Deus não é apenas um ser que eu olho para Ele e falo obrigado pelo dia, e quando eu vou dormir, eu falo obrigado pela noite, te agradeço. Deus não é apenas isso. Deus não existe, Deus é. Deus não cabe na minha caixa, Deus não cabe naquilo que eu acredito. Então você começa a meditar nessas coisas. Eu lembro que toda aquela segurança que a religião estava me dando, até porque eu já era da igreja, toda aquela segurança que a religião estava me dando, né? Aquela segurança que eu falei aqui, porque eu fazia coisas para Deus, porque eu ofertava na casa de Deus, porque eu lia a Bíblia, porque eu orava, toda a segurança que a religião me proporcionou era como se estivesse se esvaindo. E só sobrou condenação para mim. Porque até então eu estava na igreja, mas não em Cristo. Muita gente passou por isso. Talvez todo mundo que esteja aqui passou por isso. E eu lembro que o pregador dizia nesse dia: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. E ele dizia mais: é justamente por isso, é justamente porque Deus é santo, que você está num lugar que não é muito seguro. E até então não entendia muito bem isso, porque eu estava indo para a igreja, e eu ia todo dia que tinha culto, eu ia, mas aquela segurança que a religião estava me dando, acabou. Acabou. E quando eu ouvi alguém falar, Deus é santo, e o problema é esse, porque você não é. Você não é santo. Mas Deus é, e esse é o problema. Eu vi meus pecados diante de mim, e eu não conseguia encontrar paz em lugar nenhum. Eu me senti, meus irmãos, como aquela pessoa que está num lugar, uma criança que está num lugar onde não tem um pai por perto, onde não tem um adulto para cuidar, onde ela está sozinha. Eu me senti assim diante de Deus. Eu senti que nenhuma daquelas orações decoradas que eu fazia, eu senti que nada disso me protegeria. Nem meu serviço na igreja poderia me salvar. Não poderia mesmo. E ali estava eu, totalmente impotente. E ali estava Deus, completamente onipotente. Completamente poderoso, completamente soberano. A minha relação com Deus mudou, porque eu acabei percebendo que não era uma moeda de troca. Que não era o que eu fazia para Ele que, né, fazia sentido. Era o que Ele fez por mim. Eu clamei a Ele pelo seu perdão, e eu senti naquele dia todos os meus pecados caírem. Era como se eu estivesse andando com um fardo muito grande, mas naquele dia eu senti que o Senhor cortou aquele fardo e ele caiu. E aí eu entendi quando Ele fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está carregando um fardo, um jugo que não é seu. Não precisa você carregar, porque esse fardo e esse jugo, o meu filho carregou na cruz do Calvário. Eu clamei a Ele. Clamei a Ele pelo perdão dos meus pecados. E eu ali me tornei uma nova criatura. Eu era um outro alguém. Tem alguém que é nova criatura aqui, irmãos? E eu lembro que um dia alguém chegou em mim e disse que eu era um vaso escolhido de Deus. Você já ouviu isso? Mesmo que seja aquela brincadeira. Ô vaso! Hoje o Gilson chegou e eu falei, e aí vaso? Que a gente tem esse costume, né? O pessoal chama de evangeliquez. Esse modo de falar. A gente chama a pessoa de vaso. A gente não bate muito bem da cabeça, né? A gente chama a pessoa de vaso, homem de varão, mulher de varão. É por isso que ninguém entende a gente. Tem que tomar cuidado, né? Mas alguém disse que eu era um vaso escolhido de Deus. E que Deus havia me dado um chamado e que eu deveria andar nesse chamado. A pergunta, meus irmãos, que nós fazemos geralmente é:
por que eu? Você já se perguntou isso? Deus te escolheu. Eu estou citando aqui uma experiência minha, mas Deus te escolheu também. Você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus. Mas você já fez a pergunta, por que eu? Porque eu mesmo não me escolheria para nada. Não sei você. Talvez vocês tenham uma autoestima muito acima da minha, mas eu não me escolheria por nada, e eu falo isso com base no conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Imagine Deus que me conhece mais do que eu mesmo. Eu não me escolheria para nada. Eu tenho colecionado fracassos por toda a minha vida. E eu tenho certeza que todos vocês aqui têm um fracasso para contar. Eu fracassei aqui. Eu me frustrei aqui. Eu tô cheio de remendo. Eu sou um vaso, mas aquele vaso cheio de remendo. Eu sou um vaso, mas eu sou um vaso que já caiu várias vezes, inclusive já quebrou várias vezes, mas parece que Deus foi lá e pegou de novo e pôs no lugar. E ele não usou cola, ele usou o sangue dele. Por que ele me escolheu? E eu quero te dizer que a resposta está sempre em Deus, nunca em você. A resposta não é Deus te escolheu porque você é legal. A maioria de vocês são todos chatos, como eu. A gente não é tão legal assim como a gente pensa que é. A gente não é. Eu lembro quando eu me casei com a Ariane, a gente chegou nessa... A gente entendeu que os dois eram chatos. A gente até então estava buscando alguém que fosse mais ou menos para, equilibrar, mas a gente entendeu que os dois eram a mesma coisa. Mas a resposta, porque Deus nos escolheu, está sempre nele e não em nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. Nós somos vasos nas mãos de Deus. Vasos nas mãos do oleiro. A questão é, que tipo de vaso que você é? Atos 9, vamos ler do versículo 10 ao 16. Atos 9, do versículo 10 ao 16, está escrito assim. Nós estamos usando aí a NAA, quem não tiver, só falar aí, tá bom? Todos acharam? Atos 9, do 10 ao 16. Está escrito assim. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita e, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Amém. Vá, aqui está instrumento, mas você sabe, todos vocês conhecem as Almeidas antigas e sabem que aqui é vaso nos originais. Vá, porque este para mim, aquilo que eu estava falando no começo aqui, para mim, esse Saulo, que você está falando, que todas as besteiras que ele tem feito, todas as coisas ruins que ele tem feito, para mim, esse é um vaso escolhido. Ele é, para mim, um vaso escolhido. Eu o escolhi. Amém. Glória a Deus. Nós vemos em Paulo, irmãos, a mesma coisa que nós vemos em nós mesmos. Se tem alguém que era totalmente contrário à fé cristã, esse era Paulo. É ou não é?
Você já parou para pensar nessa maravilha dessa visão que Ananias tem? O Senhor fala para Ananias: Ananias, vá a uma rua que se chama Direita. Direita era o nome da rua. E lá você vai achar a casa de Judas. Deus dá o endereço para ele, dá a casa, dá o nome da pessoa, e ele fala sobre Paulo. Lá você vai encontrar um Saulo, que até então era Saulo. Ele está orando. Deus está falando com Ananias ao mesmo tempo em que está ouvindo a oração de Saulo. Mas isso não é possível, pastor, para você. Para o nosso Deus é. Ele está orando e ele teve uma visão que um homem chamado Ananias entrava e iria impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista. E quem era o Ananias? O Ananias que Deus está falando com ele. Você percebe como os planos de Deus, eles são muito seguros, eles são muito precisos? Eu creio que Deus ainda fala dessa forma. Amém. Eu creio que o nosso Jesus está vivo. Mas, vamos seguir aqui. Se tem alguém que era contrário à fé cristã, era Paulo. Ele perseguiu, ele assolou a igreja, mas mesmo assim, contrariando tudo e contrariando todos, o Senhor diz que Paulo, que até então era Saulo, era para ele um vaso escolhido. Eu estou repetindo isso, eu sei que você está anotando. Eu estou repetindo o vaso escolhido, porque eu quero que isso fique tatuado no seu coração. O Senhor diz que ele era um vaso escolhido para levar o seu nome. Agora, toda a paixão que Paulo tinha, que Saulo tinha, todo o entusiasmo que Saulo tinha pelo judaísmo, porque Saulo era alguém que era muito importante. Ele era um fariseu muito importante. Se você fizer uma pesquisa sobre a vida dele, você vai ver que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era o principal dos fariseus ali. O principal professor. E Paulo sabia de tudo, entendia sobre tudo. E quando ele decidiu assolar, perseguir a igreja, isso era a paixão que Saulo tinha de estar fazendo algo que era correto. Para ele era algo correto, para ele era algo que era para a glória de Deus. Eu vou prender esses crentes para a glória de Deus. Você percebe, muitas vezes a gente está lutando contra Deus e achando que a gente está do lado certo. Deus está falando, vai por aqui, a gente está falando, não, eu vou para ali pela glória de Deus. Que Deus? E Saulo estava assim. Ele estava fazendo isso, achando que estava fazendo para a glória de Deus. E Deus usaria toda essa paixão de Saulo, todo esse entusiasmo de Saulo, né, pelo judaísmo, seria usado por Deus na promoção do Evangelho, na pregação do Evangelho. Não teve ninguém, meus irmãos, não teve ninguém que plantou tanta igreja como Paulo. Não teve ninguém que viajou tanto como Paulo, espalhando o Evangelho, espalhando a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Mas quem era o apóstolo antes de ser um apóstolo? Antes de ser enviado? Todos nós sabemos, alguém que prendia os cristãos. Alguém que assolava a igreja. Você imagina que Saulo, ele já prendeu várias vezes muitos cristãos. Alguns estudiosos falam que ele até tinha poder para mandar matar esses cristãos. Ou até mesmo ele matar esses cristãos. Você consegue imaginar quando Jesus aparece para esse Saulo no caminho? É por isso que Jesus fala, por que você está me perseguindo? Porque os meus filhos, se você persegue eles, você está perseguindo a mim. Jesus se identifica conosco. Nós não somos crentes apenas. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos preciosos para Ele. Aquela música que muita gente fala mal tem razão. Quem lembra a música? Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor mesmo. Mas a questão não é que o valor está em você. Você tem um valor porque Ele te amou. Porque Ele te ama. Quem era Paulo?
Isso prova, irmãos, que Deus, quando nos escolhe, não leva em conta a nossa performance. Não leva em conta quem nós éramos, porque Paulo não seria salvo, muito menos você, muito menos eu. Deus não leva em conta a nossa performance. Antes, o seu amor é o único motivo pelo qual nós somos salvos. Jonathan Edwards dizia que em nada ele havia contribuído para a sua salvação, a não ser com seus pecados. Ou seja, Deus nos escolhe porque Ele quer, porque Ele quis, tudo isso pelo que Jesus fez por nós e não por aquilo que nós podemos fazer. Pastor, eu sei disso tudo, mas é importante a gente falar. É importante a gente repetir porque são coisas como essa que muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós paramos e começamos a refletir, o diabo começa a lançar setas no nosso pensamento, dizendo que nós não somos escolhidos, que nós não somos filhos, porque se nós fôssemos eleitos, a gente não estaria fazendo aqui essa coisa, a gente não estaria pecando dessa forma. Será que eu sou mesmo um vaso escolhido? Porque eu não dei os frutos verdadeiros de um vaso escolhido. Não foi Paulo, meus irmãos, que ainda era Saulo, que disse, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Não foi. Não foi Paulo. Foi Deus, o Deus próprio, o Deus poderoso quem disse, para mim ele é um vaso escolhido. Eu escolho Paulo. Eu escolho Gerson. Eu escolho Luiz. Luiz não me escolhe porque ele jamais me escolheria. Pelo Luiz, ele andaria na estrada da escravidão. Mas através do meu poder, Luiz agora pode olhar para mim e dizer, Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Você já parou para pensar no peso disso, meus irmãos? O Criador de todas as coisas me olhou para mim, apontou para mim e me quis quando ninguém me escolheria para nada, nem eu mesmo. Mas Ele fez de mim alvo do seu amor, Ele fez de mim alvo da sua glória. E você já parou para pensar alguém que não tinha esperança de vida, alguém que todo mundo olhava e falava, esse não vai dar nada, alguém que todo mundo olhava e falava, ixi, isso aí não tem jeito, agora é alguém que anda cheio do Espírito Santo de Deus. É alguém que Deus pode usar por meio das suas mãos para curar alguém, para libertar alguém da escravidão demoníaca. Há tipos, meus irmãos, diferentes de vasos. Paulo foi chamado de um vaso escolhido, mas antes disso ele era um vaso de desonra. Ele era um vaso para desonra. E há tipos diferentes de vaso. Deus escolhe com base no seu amor e soberania, não usando critérios humanos. Se você entrasse num lugar hoje que vendesse vasos, eu tenho certeza, agora falando para as mulheres aqui, eu tenho certeza que jamais você escolheria um vaso feio. Não é? Mas olha o teu marido. Deus me escolheu. Eu estou falando também porque a minha esposa sabe. Da Jéssica. A gente não tem esse costume de escolher aquilo que para nós não é vantajoso. Não vou escolher algo feio porque, porque um vaso é algo que fica em destaque dependendo. Eu não quero um vaso que é de má qualidade. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, por favor. A gente vai continuar essa conversa. Segunda Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler 2 versos.
o verso 20 e o verso 21. 2 Timóteo, capítulo 2, 20 e 21. Está escrito assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Utensílios aqui são vasos, ok? Nos originais são vasos. Todas as Almeidas antigas são vasos. A NAA traduziu aqui por utensílio, não sei porquê, a NVT também, não sei porquê, mas é vaso aqui. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será um vaso para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Olha o que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Primeiramente é necessário dizer isso. Vocês entenderam que utensílios aqui é vasos? Então, amém. Nas versões mais antigas é vasos. Em todas as Almeidas estava como vasos, mas agora traduziram como utensílios, mas sem problemas. O apóstolo aqui ele está dizendo que numa grande casa, e aqui ele está tendo em mente a igreja. Ok? Ele está falando a igreja. Numa grande igreja, ou numa grande casa, como ele está usando aqui, não há somente vasos de ouro e de prata. Há vasos de pau aqui, que é madeira, há vasos de madeira e há vasos de barro. Ou seja, na igreja tem vasos de todos os tipos. E agora eu sei que já todo mundo já está assim, ixi, meu Deus, que vaso que eu sou. É impossível evitar esse pensamento agora. É a mesma coisa quando a gente começa a pregar sobre novo nascimento. Todo mundo já fala, eita, meu Deus. O pastor não tinha falado isso antes, que fazia parte. Ele está dizendo que numa grande casa, numa igreja, tem vasos de todos os tipos. Não podemos esquecer também que o contexto aqui que Paulo fala isso é de santidade. Ele estava falando a respeito de obreiros, estava falando para Timóteo. Timóteo era um filho na fé, que era um obreiro. Ele estava falando com ele sobre a importância de se apresentar diante de Deus como um vaso de honra, como um obreiro aprovado. Ok? Não quero que você tire isso daqui do contexto. Paulo está falando sobre pureza, santificação e santidade diante de Deus. Então isso se aplica a todos nós também. Uma pessoa uma vez me perguntou, não sei quem foi. Ah, pastor, tem coisa na palavra de Deus que não se aplica a mim? Tem coisas na palavra de Deus que Deus falou para um povo específico, para alguém específico, mas tudo na palavra de Deus pode se aplicar a nós. É por isso que a própria Bíblia diz que a Bíblia, né, é uma palavra que é viva. Viva e eficaz. Por quê? Porque nós podemos ler uma palavra aqui que Paulo endereçou a Timóteo, mas essa palavra pode muito bem mudar as nossas vidas hoje. Eu fui mudado por essa palavra. Eu fui mudado por uma palavra que foi para um povo que eu nem conheci. Há mais de 3.000 anos atrás. Mas essa palavra continua viva ainda hoje. E ela se aplica a todos nós. Paulo nos dá aqui uma ilustração que deixa muito mais claro o que ele está querendo dizer. Ele está falando sobre pureza, santificação, sobre nós nos apresentarmos a Deus. Ok? Quando ele fala a respeito dos vasos de ouro e de prata, ele está falando a respeito dos vasos de honra. Mas há também numa casa os vasos que são de madeira e barro, simbolizando os vasos de menos valor, ou que de certa forma eram para desonra, porque não honravam os seus donos. Você percebe aqui a ilustração que Paulo está dando? E quando ele fala de vasos, ele está falando de pessoas. Pessoas. A grande casa é a igreja e os vasos são os cristãos, são os crentes.
Há os vasos de ouro e prata e há os de madeira e de barro. Então isso daqui é muito interessante. Os de ouro e prata apontavam para os crentes santos, os crentes verdadeiros, os crentes genuínos. E os de madeira e barro apontavam para aqueles que capengavam na fé, não davam testemunho, envergonhavam o evangelho, envergonhavam o nome de Jesus. E qual é o raciocínio do apóstolo aqui? Ele está dizendo que na igreja há vasos de todos os tipos, assim como Jesus disse que o joio cresce junto com o trigo. Quem lembra? Isso é muito sério. Jesus diz que o joio, ele cresce junto com o trigo. Só que quando ele cresce junto com o trigo, quase você não consegue distinguir o que é joio e o que é trigo, porque eles crescem juntos. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Numa grande igreja, há vasos. Esquece a palavra grande, tá, irmão? Numa igreja, há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de barro e de madeira. Eu sei que vocês devem estar pensando agora, poxa, será que eu sou de ouro? Se não de ouro, pelo menos prata no bagulho, não é? Pelo menos prata tá bom. Esse negócio de pau e de barro, melhor não. Poxa, será que eu sou de ouro ou será que eu sou de madeira? Será que eu sou de prata ou será que eu sou de barro? Mas eu quero, meus irmãos, que por enquanto você não vá por esse caminho, pensando essas coisas. Paulo, ele quer apenas aqui ilustrar o ensinamento que ele está aplicando. Ele quer apenas ilustrar o seu argumento. Os de ouro representam, nessa passagem aqui, os crentes verdadeiros, porque o ouro é um símbolo de pureza na Bíblia. É um símbolo de purificação. Naqueles tempos, os judeus em suas casas, eles deixavam os vasos de ouro à vista, para todo mundo que entrasse, né, ver. Todo mundo que entrasse na casa, eles veriam os vasos de ouro, e os outros vasos eles deixavam guardados. E a evidência era toda dos vasos de ouro, porque eles eram vistos, e eles eram os mais amados. O destaque todo era os de ouro. Mas com isso, meus irmãos, era muito fácil também eles ficarem muito sujos ou contaminados também. Porque eles ficaram muito à vista. Vocês sabem que os judeus tinham esse costume e fazia parte da lei também. Se alguém impuro ou até mesmo um objeto impuro tocasse no outro objeto ou em outro alguém, essa pessoa ficava impura. Da mesma forma, o vaso de ouro. Se alguém impuro tocasse nele, ou se um outro objeto considerado impuro pela lei tocasse nele, ele também ficaria impuro, sujo, e aí não chamaria tanta atenção assim. O problema, meus irmãos, mora exatamente aqui. Mora exatamente aqui. Por quê? Porque nós olhamos para os vasos de ouro e falamos, eu quero ser esse vaso de ouro. Eu quero ser esse vaso de prata. Eu quero ser porque é bonito, porque, né, tá falando aí que é o vaso de honra. Eu quero ser. Mas eu quero que você vá por um outro caminho. Você consegue até limpar um vaso de ouro. Você consegue até tirar a sujeira de um vaso de ouro. Mas dependendo da sujeira não tem jeito. Pega uma vez só para nunca mais. E um outro fato importante sobre um vaso de ouro é que ele pode cair, ele pode sujar, pode acontecer o que for, mas ele não quebra. Ele não quebra. É capaz dele quicar que nem a bola. Mas ele não quebra. O vaso de ouro é difícil quebrar, irmão. E eu sei de novo que vocês estão pensando, isso aí sou eu. Isso aí sou eu. Nós tropica, mas não cai. Isso aqui é muito interessante. E aí talvez você esteja falando, poxa, eu quero ser esse vaso de ouro. Mas eu te pergunto, você tem certeza? O vaso de ouro não aceita ser moldado depois de pronto.
Ah, pastor, você está... Como é que eles falam? Quando alguém vai contra alguma coisa, que os calvinistas gostam de falar. Oi? Contradizer. Não, é contradizer, mas é uma outra palavra. Você está... Refutando. Isso. Então você está refutando Paulo? Claro que não, né, irmãos? Eu não estou refutando Paulo. Eu disse para vocês que Paulo está apenas dando um exemplo. E esse exemplo, nessa passagem, não se aplica àquilo que eu estou dizendo aqui. Por quê? Um vaso de ouro, eu estou falando para você olhar com esse prisma. Porque ele pode sujar, ele pode cair, mas ele não quebra. Ele não pode ser moldado depois de pronto. Às vezes a sujeira fica tão profunda que só fazendo outro. E como que você faz outro vaso de ouro? Derretendo ele no fogo. Só assim. Dá para fazer outro vaso de ouro. Só é mais difícil. Mas se for fazer, terá que passar pelo fogo. Como nós cantamos aqui. O fogo purificador. O que é bom às vezes. Nós precisamos do fogo purificador de Deus. Nós precisamos ser purificados pelo Senhor. Aí todas as impurezas serão removidas com o fogo de Deus. Tem gente que fala muito isso, né? Eu quero fogo de Deus. Quero fogo de Deus. Amém, eu também quero. Mas você entende que o fogo de Deus, ele é purificador antes de ser abençoador? Ele vem para purificar as nossas vidas primeiro. O vaso de ouro, na maioria das vezes, ele chama atenção para si mesmo. Se você entrar e ver um vaso de ouro no lugar, o que você vai falar? Que vaso lindo. Que vaso lindo. Foi a mesma coisa que a Ariane falou quando me conheceu. A mesma coisa. Que vaso lindo. E Paulo escrevendo, meus irmãos, aos Coríntios, ele diz que... Olha só o que Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz assim: irmãos, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro. Qual é o tesouro que Paulo está em vista? A glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Temos, porém, esse tesouro dentro de vasos de barro. Por que, Paulo? Para que se veja que a excelência do poder de Deus vem de Deus e não de nós. Paulo não está em contradição, eu já disse, quero que você entenda isso. Em uma passagem, ele está dando um exemplo, em outra, ele está dando outro. Mas todos atendem bem aquilo que ele está querendo ensinar. Mas ele diz isso, nós temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência seja de Deus e não de nós mesmos. O que ele está dizendo? Ora, o vaso é apenas um vaso. E o vaso ele não deveria chamar tanta atenção para si. Nós não deveríamos querer ser esses vasos de ouro que chamam muita atenção. Um vaso é apenas um vaso. Por isso ele diz que o tesouro foi colocado em vasos de barro. Que vasos seriam esses? Nós. Eu e você somos vasos nos quais o Deus colocou o seu tesouro. Nós somos vasos nos quais Deus colocou o seu tesouro em nós. O tesouro está dentro de vasos de barro, ou seja, crentes simples. Crentes simples, que são moldados facilmente. Você quer moldar um vaso de barro? Você coloca ele em cima da roda e você consegue ajeitar ele. Se você souber fazer isso, você consegue moldar. Então o vaso que é de barro, ele é mais facilmente moldável. Você consegue facilmente moldar ele, se você tiver a prática. E tem outro fato. Ao contrário do vaso de ouro, os vasos de barro quebram mais facilmente também. Ah, pastor, mas eu não quero quebrar. Em alguns momentos eu te falo que seria melhor. Seria melhor.
Seria melhor você se apresentar diante de Deus como um vaso quebrado do que como um vaso de ouro. Um vaso de ouro que não pode ser moldado, que não quebra, que todo mundo que põe as mãos vê que o mais importante é o vaso, não o que tem dentro. É mais importante você se apresentar diante de Deus como um vaso de barro, que quebra muitas vezes facilmente, mas cumprem aquilo que Deus chamou para fazer. Que é o quê? Mostrar que a beleza, a glória, a majestade está naquilo que está dentro do vaso e não fora dele. Será que o que está dentro de você aparece mais do que você? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Será que o meu testemunho na rua aparece mais do que eu mesmo? Será? Será que quando as pessoas olham para mim, elas olham para mim e veem apenas eu? Veem apenas quem sou eu? Ou elas olham para mim e veem a glória de Deus, e veem o tesouro que está dentro de mim? Irmãos, Deus nos chama para mostrar e revelar a sua glória. Mostrar o seu tesouro. O tesouro que está dentro de nós. Concluindo aqui em Jeremias 18, Deus chama o profeta Jeremias e diz para ele, a Bíblia começa a dizer assim, a palavra de Deus veio a Jeremias e disse, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Todo mundo conhece essa passagem. É tema de vários corinhos, de várias campanhas. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá o profeta Jeremias viu que ele desceu à casa do oleiro e ele viu que o oleiro estava trabalhando num vaso em cima de uma roda como de costume. E ele viu aquilo diante dele, como o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou. Ele viu que do mesmo pedaço do vaso que se quebrou, o oleiro pegou de novo e passou a fazer novamente um novo vaso. Ele viu tudo isso. E detalhe aqui para a palavra, meus irmãos, diz que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Por quê? Porque tem vasos que não aceitam ser moldados. E quando o pai quer moldar esse vaso, quer amassar esse barro para criar um vaso novo, quando é aquelas pessoas que não aceitam isso, elas começam, não quero. E elas se quebram. E o vaso que se quebrou, o oleiro pegou os pedaços desse vaso e fez um vaso novo. Dele mesmo ele passou a fazer outro. E a Bíblia fala, ele passou a fazer outro como lhe parecia bem. Ou seja, como ele queria. Deus passou a fazer um novo vaso como ele queria, do jeito que ele queria. E aí Deus pergunta para o povo através do profeta Jeremias: ei, será que eu não posso fazer com vocês o que esse oleiro está fazendo com esse vaso? Será que eu não posso moldar vocês, não posso pegar os pedaços de vocês, fazer um vaso novo, como esse oleiro está fazendo? E a resposta é sim, irmãos, ele pode. Ele tudo pode, tudo pode. Vasos de barro são facilmente moldados. E se ele se quebra, o oleiro pode fazer dele mesmo um novo vaso. Meus irmãos, enquanto eu lia isso daqui, pode para você talvez não tenha o mesmo peso, mas eu chorei tanto quando eu li isso daqui. Quando eu meditava nisso, eu passei a chorar tanto. Eu senti que Deus estava falando ao meu coração. E eu senti que Deus queria falar com a Igreja Missão Graça Abundante. Que Deus queria falar conosco. Eu falei até para o Gilson hoje. Falei, sabe, Gilson, o que Deus tem falado ao meu coração? As pessoas vivem dizendo:
sai da caverna, mas Deus está chamando a gente para entrar na caverna. É tempo da gente entrar na caverna como Elias. E ali Deus vai ministrar a gente. Deus vai nos preparar. Deus vai nos moldar. Deus vai nos quebrar de novo e fazer a gente novo. Fazermos novos vasos. Fazer de nós vasos novos. E Ele tem que fazer isso para aquilo que nós iremos fazer para Ele. Todos nós, meus irmãos, estamos diante dele agora, como vasos diante do oleiro. Alguns de nós estamos quebrados. Outros estão tão quebrados que parece não ser possível fazer um novo. Tem gente aqui que está tão quebrado que pensa que nem é possível fazer um novo vaso, porque é muitos cacos pelo caminho. Foram muitos pedaços que caíram pelo chão. E você olha para si e fala, não é possível. Eu não tem como. Eu não oro como eu orava. Eu não busco Deus como eu buscava. E eu aceitei que eu vou ficar desse jeito para sempre. Porque eu caí no chão. Os meus pedaços estão pelo chão. Os meus cacos estão pelo chão. Mas eu quero te dizer hoje que Ele te trouxe aqui com o mesmo propósito que Ele tinha com o seu povo em Jeremias 18. Ele te trouxe aqui para dizer, será que eu não posso te fazer um vaso novo como eu fiz? Será que eu não posso fazer o que o oleiro está fazendo com o vaso? Pôr as minhas mãos em você. Entenda que são as minhas mãos. Não é ninguém, não é pastor, não é nada, é as minhas mãos que vão moldar você. Para que sejamos vasos de honra. Deus está nos dizendo, igreja, eu quero fazê-los novas criaturas, vasos novos. Para que sejamos vasos de honra que carregam um tesouro incomparável, maravilhoso. Quando olharem para nós, eles verão o tesouro que carregamos e não a nossa própria beleza. Quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, elas deveriam ver o tesouro. Mas será que elas têm visto isso? Será que a gente se esqueceu do que é dar um testemunho verdadeiro de um cristão? Esse período que nós passaremos aqui em casa é um período que Deus fará isso. É um período que Deus Ele vai nos amassar. Ele vai nos amassar. E Ele fará isso porque Ele quer usar as nossas vidas. Mas Ele não pode usar as nossas vidas enquanto nós, vasos, estivermos vazios de Deus e cheios de nós mesmos. Cheios das nossas preferências. Cheios daquilo que brilha aos nossos olhos, que não é a glória de Deus. Meus irmãos, que as pessoas ao olharem para nós, elas possam ver o tesouro que nós carregamos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se o tesouro for tirado de você, não sobra nada. Você não é nada sem esse tesouro. Você não é nada sem Deus. Você não é nada sem esse tesouro. E talvez você esteja assim aqui hoje, quebrado, achando ser impossível a sua situação mudar. Meu irmão, minha irmã, Jesus está trabalhando em você agora. Jesus está moldando você agora. Talvez você olhe e fale, isso daí não se aplica a mim. Não se aplica se você não quiser. Você tem duas opções, e eu sempre falo isso. Ao ouvir um sermão como esse. Dizer, é para mim. Eu quero, Senhor. Eu não quero ser esse vaso de ouro. Que cai e permanece do mesmo jeito. Cai, continua no mesmo pecado.
Não quebra, não acontece nada. Está sempre brilhando na frente de todo mundo, mas está cheio de sujeira dentro. Eu não quero ser esse vaso de ouro. Eu quero ser um vaso de barro que pode cair, que pode muitas vezes se transformar em pedaços, em cacos. Mas eu quero ser esse vaso porque eu sei que as suas mãos me tocará. As suas mãos me moldará. Jesus está trabalhando em nós agora. Você está como aquele vaso que está sendo moldado pelas mãos do oleiro. É as mãos dele, igreja. É as mãos de Jesus. Fique em paz, ele sabe o que está fazendo. Não tem ninguém com as mãos sobre você. É a mão de Deus. Você pode ter caído. Você pode ter pecado. Mas ele está pegando todos os seus cacos hoje. Ele está pegando todos os seus cacos hoje. E dizendo, eu vou te refazer do zero. Porque até o momento você achou que o que você precisava era de uma nova versão de você mesmo. Você precisava de um upgrade. Você precisava ser um Tiago 2.0. Você não precisa disso. Você precisa ser nova criatura. Você precisa ser um vaso novo. Um vaso que glorifique a Deus com a sua vida. Confiemos no Senhor, meus irmãos. Ele nos ama suficiente para saber o quanto nós precisamos desse renovo. O quanto nós precisamos que Ele coloque as suas mãos de novo em nós. Como assim de novo, pastor? Ele colocou uma vez. Ele colocou. Quando Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou todas as coisas, Ele usou matéria-prima para fazer isso. Mas quando Deus criou o homem, Ele falou, esse eu vou colocar as mãos. E Ele pegou um barro e formou ali. Eita! José Argeu, bonito que só. Amassou e criou. Criou a mim, criou a você. E quando Ele criou a nossa forma, alguns de nós devem ter pensado, olha, está show, mas não está show. Faltava algo. E aí a Bíblia fala que Ele, além de ter pegado o barro e formado o homem, o ser humano. Meus irmãos, a gente tem a impressão digital de Deus. Além de ter feito isso, Ele soprou em nossas narinas para que o Espírito da vida viesse. E Ele vai fazer isso novamente. Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus.